Bem-vindos ao nosso estudo bíblico da Igreja Batista Pioneira de Santa Helena. Aqui é o pastor Cláudio e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 8. A gente está estudando as bem-aventuranças dentro do Sermão da Montanha e se você quer aprender mais sobre as bem-aventuranças anteriores, hoje a gente está chegando na sexta bem-aventurança. Mas se você quiser aprender sobre as primeiras bem-aventuranças e entender melhor, você pode procurar aqui no canal do YouTube os estudos anteriores e você pode estar aprendendo também junto com a gente através disso. Mas hoje quero também lembrar, antes de lermos o texto e aprendermos juntos, que nós temos um desafio de decorar as bem-aventuranças. A bem-aventurança do último estudo, Mateus capítulo 5, versículo 7, diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Espero que você esteja decorando junto comigo, porque é importantíssimo como cristãos termos a palavra na mente e também no nosso coração, para que possamos entender, aplicar e viver a palavra do Senhor constantemente. Mateus capítulo 5, verso 8, esteja com a sua Bíblia aberta e a gente quer aprender nesse texto essa bem-aventurança tão importante para as nossas vidas. Lembra, Jesus no Sermão da Montanha, ele começa falando das bem-aventuranças para justamente nos ensinar qual é o caráter de um cristão. O que o cristão deve viver, o que o cristão deve fazer. Então, Mateus capítulo 5, verso 8 diz assim: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Essa bem-aventurança, e você já sabe que bem-aventurado significa feliz, felicíssimo, muito feliz. Essa aqui é uma declaração considerada uma das maiores de toda a Bíblia. Porque veja bem, bem-aventurados ou felizes os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Você já parou para imaginar como é incrível essa questão? Ver a Deus. Ser declarado puro diante de Deus e poder ver a Deus. Esse é o alvo e objetivo de todos nós que somos cristãos. Ver a Deus. É o propósito da religião. Mas lembra que a palavra religião, ela traz o sentido do religare. A religião pura e sincera diante de Deus é aquela que nos liga ou nos religa até Deus. Já que o pecado quebra este relacionamento, a religião ela vem para nos ensinar o caminho que leva até Deus. Diferente da religiosidade. A gente já vai entender o porquê, qual é o problema da religiosidade. Mas esta então é a sexta bem-aventurança. As três primeiras bem-aventuranças, elas trazem a consciência da necessidade espiritual, de humildade de espírito, de choro por causa da nossa pecaminosidade, de mansidão em resultado de uma compreensão que o nosso próprio eu e nós somos egocêntricos, pensamos em nós mesmos. Também entendemos que a gente precisa sentir fome e sede de justiça de Deus, para que então nós possamos nos aproximar dele para que ele nos satisfaça. E o resultado, então, da satisfação que Deus nos traz, da felicidade que ele nos traz, das bem-aventuranças, é nós sermos misericordiosos, limpos de coração, que nós vamos estudar hoje, e sermos também pacificadores, para que então a gente tenha o privilégio de sermos perseguidos, veja só, por causa da justiça. Porque é a sequência das bem-aventuranças. Daqui uns dias a gente vai chegar nas próximas e vai entender isso melhor. É interessante que a pergunta que nós temos que nos fazer nesse texto é a seguinte: mas quem são então os limpos de coração? Quem são os limpos de coração? E a resposta é os que lamentam devido à impureza dos seus corações. Os que entendem que os seus corações não são puros. Entendem que no seu coração existe pecado. Eu e você precisamos ter essa compreensão. A única maneira de nós termos então um coração limpo é percebendo o quão impuro ele é e lamentando por causa disso e buscar conduzir o nosso coração à limpeza e à purificação. A ênfase desse verso ela está sobre a pureza de coração e não sobre a promessa que se segue. E a gente vai entender essa promessa porque ver a Deus é algo fantástico, será algo incrível, mas não é só se tratando de ver a Deus. Mas antes disso, a pergunta é como está o meu e o seu coração? E limpos de coração é aquilo que consiste o cristianismo. Nós somos cristãos e nós devemos buscar ser limpos de coração, e isso é algo extremamente necessário nas nossas vidas.
Coração é uma palavra desenvolvida na Bíblia, trazida com vários sentidos, mas coração é algo que nós precisamos entender com definições. O Evangelho de Jesus, ele se interessa pelo estado do meu e do seu coração. Os fariseus, e nós temos que citá-los porque Jesus combateu muito do que os fariseus faziam na sua religiosidade. E a religiosidade deles, trazendo várias questões difíceis de peso e não de alegria para as pessoas. Os fariseus, eles estavam então muito mais interessados no exterior, enquanto eles ignoravam aquilo que estava dentro das suas vidas. Isso é algo extremamente sério que nós também precisamos ter como apontamento, como entendimento das nossas vidas, porque não pode ser apenas o exterior. A gente não vive só de aparência. Cristão não vive só de aparência. Aliás, não vive de aparência. Cristão vive daquilo que está dentro dele, tanto na mente como também no coração. Quando vistos, os fariseus da época de Jesus pareciam ser perfeitos, mas o interior deles estava repleto de cobiça e de iniquidade. E nós sabemos disso porque Jesus combateu várias questões daquilo que eles viviam. É interessante que o coração ele ocupa lugar central nos ensinos de Jesus. Jesus ele não elogiou aqueles que são intelectuais. Jesus ele nos ensina que a fé cristã não é somente uma questão de doutrinas, de entendimento, de intelecto, mas é antes uma condição do meu e do seu coração. É claro que nós precisamos de inteligência, nós precisamos de ensino, de doutrina, de aprendizado, para que o nosso coração seja transformado. E esse é o fim maior de todo o conhecimento que nós devemos ter. O Evangelho, ele desvenda tudo o que se oculta em nós, principalmente dentro dos nossos corações. Enquanto que os fariseus estavam dispostos a reduzir a maneira de viver e a retidão a uma simples questão de conduta, de ética, de comportamento, de leis que deveriam ser seguidas sem entender o amor de Deus acima de tudo. O cristianismo ele começa com a seguinte pergunta: qual é o estado do meu e do seu coração? Qual é o estado do meu e do seu coração? No uso bíblico, o coração é tido como o centro da personalidade. Não indica somente afeto ou emoções, mas na Bíblia, o coração ele também é descrito como emoções, intelecto e vontade. Não somente uma dessas coisas, mas tudo isso. Emoções, intelecto e vontade. O coração é o centro do ser e da personalidade do indivíduo. É a fonte que brota tudo o que vem depois. Já parou para pensar? Do coração procedem as fontes da vida, como diz a Bíblia. E então tudo que nós temos na nossa vida vem a partir do meu e do seu coração. Assim nós começamos a entender o quanto é importante termos um coração focado em Jesus. E assim um coração puro, um coração limpo, para que possamos então ter o privilégio de ver a Deus. O Evangelho começa no coração. Ele sempre é um manancial de todas as nossas dificuldades. Da onde vêm todas as dificuldades? Mateus capítulo 15, versículo 19 diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Tudo isso vem do coração do homem, que é pecaminoso e que vive e procura o pecado. Dizem por aí que as dificuldades dos homens elas se devem por causa do seu ambiente, da onde a pessoa está inserida, e que para mudar o homem é preciso modificar então o seu ambiente. Mas isso é mentira, porque Adão e Eva eram perfeitos e puros, estavam no lugar perfeito, o jardim mais incrível e mais perfeito que já existiu, o Jardim do Éden. Mas o ambiente que eles estavam não foi o fator decisivo para que eles cometessem o primeiro pecado, a sua desobediência diante do Senhor. Considere qualquer problema na minha e na sua vida, qualquer coisa que produza miséria,
vem dos nossos corações. Forte isso, porque nós temos que ter um entendimento claro, e assim como Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Porque do coração que vive tantas coisas, que absorve tantas coisas, que faz tantas coisas nas nossas vidas, quem é que consegue entendê-lo? Somente Deus pode entender o nosso coração e, melhor, transformar a luz de Jesus a partir do Evangelho. O coração é desesperadamente corrupto e enganador. Por isso, quando você ouvir aquela frase nos filmes ou nas novelas ou em qualquer lugar, dizendo, siga o seu coração, siga a voz o seu coração. Não siga, porque o coração é enganoso, o coração é corrupto. Se você ouvir o seu coração, você com certeza vai se dar mal, porque não é a vontade de Deus que você siga o seu coração. A expressão puros de coração ou limpos de coração, ela também é algo importante para entendermos. Só podemos ver a Deus se tivermos corações limpos. O que o Evangelho se propõe a fazer é nos tirar do terrível abismo que nós estamos e nos levando até o céu. Assim, estar limpo é como nós lemos em Mateus capítulo 6, dentro do Sermão da Montanha, capítulo 6, verso 22 e 23 de Mateus, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Tudo está visível, nada está escondido diante de Deus, então Ele sabe que a porta para o nosso coração são os olhos. E a partir de tudo aquilo que entra no nosso coração, nós começamos a pensar, a fazer e a levar em prática muitas coisas que são erradas. Salmo de número 86, o verso 11, ele diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Sabe qual é a nossa grande dificuldade? A grande dificuldade do ser humano é um coração duplo. Uma parte de nós quer conhecer, adorar e agradar a Deus, mas outra parte de nós quer algo diferente. E um coração duplo, um coração dividido, ele não consegue viver uma integralidade diante do Senhor, e isso muito nos prejudica. A nossa dificuldade é termos um coração duplo. Romanos capítulo 7, versículos 22 e 23 diz assim, Romanos 7, 22 e 23. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Para eu estar inteiramente limpo, eu não posso ter um coração duplo, um coração que é guiado pelo pecado, pela lei do pecado, enquanto esse coração tenta viver a partir daquilo que Deus espera. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele é tão enfático, dizendo que nós temos que lutar dentro de nós, permitir que o Espírito Santo atue em nós cada vez mais e buscar a luz da palavra de Deus, limpar os nossos corações. O coração limpo é aquele que não está dividido. Limpo também dá a ideia de estar purificado, que está livre de contaminação. Apocalipse capítulo 21, verso 27, um dos últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 21, 27 diz assim: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, o nosso coração precisa estar limpo para que ele realmente o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Ser limpo de coração significa ser semelhante ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ser limpo de coração aponta para o fato de que nós somos donos de um amor não dividido, considerando Deus o nosso maior bem, um amor que se preocupa em valorizar ao Senhor. Um coração limpo é aquele que obedece ao maior de todos os mandamentos,
que Jesus resume em Mateus capítulo 22, versos 36 a 38, mas que também é citado na lei do Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, amar a Deus acima de todas as coisas, e acima de todas as coisas de verdade. Ter o coração limpo quer dizer que nós vivemos para a glória de Deus em todos os aspectos da vida, e que esse deve ser o supremo alvo da nossa existência. É desejar a Deus, é conhecer, é amar, é servir, e somente o que tem essas características, essas ações, essas intenções e vivem elas, são aqueles que verão a Deus. O objetivo do cristianismo é proporcionar que eu e você possamos ver a Deus. E o cristianismo quer nos levar a vê-lo. O que é necessário, então, antes de ver a Deus? Porque eu não posso ver a Deus no momento que eu estou. Antes disso, eu preciso da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu preciso de um coração limpo, de uma condição singela nas minhas disposições. Somente quem se parecer com Cristo pode ver a Deus e estar na sua presença. A pergunta então é, veremos a Deus? Vamos ver a Deus? E aí o evangelista João, no capítulo 5, verso 37, ele diz assim, palavras de Jesus, e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz e nem viram a sua forma. Jesus falando aos seus discípulos. Jesus também falando em João capítulo 6, versos 46, ele diz, ninguém viu a Deus, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. João capítulo 1, verso 18 também diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Os limpos de coração terão o privilégio de ver a Deus, por serem fiéis a Deus, por não terem um coração duplo e dividido. O cristão vê Deus na natureza. O cristão ele já começa a ter uma percepção diferente, de olhar ao seu redor e perceber Deus. O descrente não consegue ver isso. O cristão vê Deus nos acontecimentos da história. O não cristão não consegue. Há uma visão que é possível aos olhos da fé, mas desconhecida àqueles que não conhecem a Deus. Hebreus capítulo 11, 27, o capítulo que fala dos heróis da fé, e capítulo 11 de Hebreus, verso 27, ele falando a respeito de Moisés, pela fé ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pelos olhos da fé, tendo um coração limpo e puro diante do Senhor, nós já conseguimos ver as obras e aquilo que Deus está fazendo. Veja como é importante termos os olhos focados em Jesus, termos um coração limpo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, ele diz assim, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Um dia nós veremos, e esse será um glorioso dia de ver o Senhor face a face. Imaginou que coisa incrível? Chegará o tempo em que nós vamos viver isso. Cada um de nós, os que são limpos de coração, os que creem verdadeiramente em Jesus, os que permitem a ação de Jesus através do Espírito Santo. Você já parou para pensar que está sendo preparado para a visão de Deus, para ver a Deus? Colossenses capítulo 3, verso 2, o apóstolo Paulo nos diz, mantenham o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Como os nossos corações, então, podem se tornar limpos? E aí nós temos duas opções. A primeira delas, vamos todos nós nos tornar monges, ir para as montanhas, distantes do mundo e da cultura, e vamos meditar a fim de purificar a nossa mente e o nosso coração. Mas isso não é bíblico. Jesus não nos ensinou isso. Nos momentos que Jesus se retirava, ele ficava sozinho por alguns períodos para orar ao Pai. Não para meditar, para buscar um mantra, ou seja lá o que for. Então isto é ilusão, isto é engano.
Ou então, temos a segunda opção, que é viável para mim e para você por sermos cristãos. Buscar ter uma consciência da escuridão que existe dentro de nós por causa do pecado, dentro dos nossos corações. Há uma escuridão tão grande que só a luz de Jesus pode dissipar essa escuridão. Davi escreveu um salmo preciosíssimo de arrependimento, o salmo de número 51, verso 10. E Davi diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Esse coração puro de Davi veio mediante arrependimento. E esse pedido, essa oração de Davi, nos indica que somente Deus pode fazer essa limpeza interior. E é a única maneira que temos de ter essa limpeza é se termos de verdade o Espírito Santo dentro de nós, por meio da fé em Jesus, a conversão, crendo em Jesus e tendo sincero e genuíno arrependimento. O apóstolo Paulo escreve 2 versículos em Filipenses. O primeiro no capítulo 2, o verso 13, que diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Mas isso se dá somente a partir da ação do Espírito Santo em nossas vidas. De viver a vontade dele, de ter paz no meio das adversidades, através da ação do Espírito Santo, de ter um coração puro. Mas Paulo também, em Filipenses capítulo 1, verso 6, ele diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É no dia de Cristo Jesus quando veremos a Deus, e até lá o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas, purificando o nosso coração, limpando o nosso coração, não permitindo que o nosso coração continue sendo duplo, não permitindo que a escuridão do nosso coração, do pecado que está em nós, continue prevalecendo, mas com a luz de Jesus, nós vamos ter as condições necessárias para vermos a Deus um dia. Nós estamos nas mãos do Senhor. E o progresso do nosso aperfeiçoamento está em andamento. Estamos sendo santificados, estamos sendo aperfeiçoados. Deus está trabalhando e meu coração está sendo purificado. E o nosso coração está sendo purificado. E nós precisamos de Jesus. Paulo também escreve em Colossenses capítulo 3, verso 5, dizendo assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Façam morrer tudo isso, porque isso não pode fazer parte da nossa vida, porque está no nosso coração. E Tiago, no capítulo 4, verso 8, ele diz assim: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Mente e coração, nesse caso, estão interligados, são um só. Então, ter o coração dividido, a mente dividida, não dá. Precisamos purificar, precisamos limpar as nossas mãos, precisamos nos aproximar de Deus cada vez mais. Constantemente nos aproximar de Deus. Não se trata de apenas um ato de aproximação, mas de uma constância diante do Senhor. Mas tenha certeza, eu quero concluir com isso. Você que é cristão, você que busca purificar o seu coração, você verá a Deus. Essa é a coisa mais fenomenal, mais tremenda, mais grandiosa que você tem que ter na sua mente. Nós devemos ter como objetivo ver a Deus. E isso é algo estrondoso, maravilhoso. Creia no Evangelho e seja transformado por ele. Vamos orar? Deus querido, obrigado, porque esse pequeno verso tão importante dentro do Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, ele nos ensina que devemos ter um coração limpo, um coração puro. Ó Deus, nos perdoe por muitas vezes termos um coração dividido, por não buscarmos ao Senhor, por não ficarmos fixados e olhando para Jesus constantemente. Nos perdoe, porque diante das situações da nossa vida, muitas vezes nós estamos perdidos, apáticos e buscando prazeres na nossa vida momentânea e passageira, quando nós esquecemos que tudo aquilo que nós vivemos para o Senhor é muito mais importante. Por isso, ó Deus, purifique o nosso coração.
nos mostre o que precisamos tirar de dentro dele. Que o teu Santo Espírito haja e tenha toda a autonomia de tirar de nós aquilo que tem nos feito ter um coração dividido, um coração impuro. Nos purifique, ó Deus, porque o nosso desejo sincero é de querer ver o Senhor. E um dia isso vai acontecer e nós queremos ali honrar e glorificar o Senhor. Nós queremos começar a desejar com um coração limpo. Por isso, ó Deus, nos purifique. Assim eu oro e peço que o Senhor abençoe a mim e a todos os que estão assistindo esse tempo. Obrigado. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Última coisa, lembra do desafio? Decore. Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. É um verso simples, mas quando você decora a palavra, ela fica na mente e no coração, e o Espírito Santo tem mais facilidade de trabalhar na sua vida, naquilo que é necessário. Um forte abraço, que Deus te abençoe.